Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, bem com vocês. Um dia após o título, né, mais um título do Campeonato Paraense em cima do nosso filho. E eu queria aqui comentar uma coisa com vocês, referente a algumas declarações do Tonhão, né? Depois no pós-título ali, o Clube do Remo comemorou um título, tem que comemorar sim, tá? Apesar de ser apenas um Campeonato Paraense, mas tem que comemorar, porque faziam 3 anos que a gente não ganhava esse título, né? E é muito tempo quando se trata de um time que é, sim, o maior do estado, que é o terror de todos os times do estado. Então, era bastante tempo que o Remo estava sem ganhar o Campeonato Paraense. Espero que agora consiga uma sequência, né? Como foi lá nos anos 90, como foi também na época do heptacampeonato que o Remo teve. Aliás, o Remo é o único pentacampeão e heptacampeão. Só que o Remo tem algumas questões de passar muito tempo sem ganhar o Campeonato Paraense, né? E isso, de uma certa maneira, pesa, né? Porque quando você deixa, por exemplo, de ganhar 5 anos, como foi na década passada, que o Remo ficou de 2009 a 2013 sem ganhar o Campeonato Paraense, você tem um rival que se aproveita disso. E foi o que eles se aproveitaram, né? E aí colocaram os 2 títulos a mais que eles têm à nossa frente. Porque até 2008, ambas as equipes estavam empatadas. Então, assim, a gente tem que buscar recuperar nossa hegemonia no estado que pertence a gente, né? Quando se fala de estado, pertence a gente. Mas eu queria muito comentar aqui com vocês sobre as declarações do Tonhão e as perdas que a gente teve, né? Nesse jogo, que foram pesadas. Não foi barato ganhar esse título em cima da Mucura. Não foi. Antes disso, meus amigos, esse vídeo aqui é patrocinado pela Santa Fé Artigos Religiosos. Se você está procurando artigos religiosos para presentear aí aquela pessoa que é super católica, né, super religiosa ali, com imagens, escapulários, terços, também camisas, é só entrar em contato com a galera aí, tá, da Santa Fé Artigos Religiosos. O telefone tá na tela aí para você. Também, galera, esse vídeo tem um patrocínio de S-Tembra. Se você está procurando um veículo por um preço especial e ainda ganhar R$ 1.000 de desconto por ser inscrito aqui no canal, entre em contato com a S-Tembra, o telefone tá na tela aí para você, tá? S-Tembra, só entrar em contato com eles. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, primeiramente, né, o Clube do Remo ontem sagrou-se campeão paraense em cima do rival depois de perder. Aliás, eu queria muito aqui falar sobre isso, tá? Ontem eu não falei no vídeo do pós-jogo, mas eu queria muito fazer esse alerta. O Remo ontem, apesar de todos a questão de arbitragem, né, que eles fizeram de tudo desde o primeiro jogo para dar esse título para a Mucura, mas não conseguiram, o Remo também brincou com a sorte. E não é só do jogo de ontem. Foi também no jogo, no primeiro jogo, quando o Pavani fez aquela gracinha na zaga. Vocês viram ontem o Pavani em campo? Como toda bola ele dava bicudão pra frente? Por que ele não fez isso no primeiro jogo? Porque faltava ele fazer uma merda como ele fez. E o Adailton, o senhor Adailton, que tem que mudar a sua cobrança de pênalti. Esse tipo de cobrança aí, de paradinha, de correr lento pra bola, não funciona mais. Os goleiros estão ficando mais safos nisso aí. Eles se esperam. Tirando o Marcelo Rangel, que precisa também entender que ele tem que esperar um pouquinho também o atacante, principalmente quando o atacante tem qualidade duvidosa, como vários desses da Mucura aí, ele tem que entender também que ele tem que esperar um pouco. O goleiro da Mucura ontem, em vários pênaltis, ele esperou o atacante se decidir. É porque alguns pênaltis do Remo foram muito bem batidos nas cobranças, né? O pênalti do Reinaldo, por exemplo, o pênalti do Alvarinho, o pênalti do Marcelinho, foram pênaltis bem batidos, que por mais que o goleiro da Mucura tivesse ali esperado um momento, eles não teriam pegos. Mas o Adailton, ontem, brincou. Primeiro que você não pega a bola do melhor jogador do time, que era o Pedro Rocha, né? O único que estava em campo, porque o Janderson já tinha saído e o Jaderson nem jogou. Então você não pega a bola da mão dele se ele tá com confiança. E eu tenho quase certeza que se ele bate ontem o pênalti, a gente tinha sido campeão no tempo normal e teria evitado todo esse desgaste e principalmente, né, a questão das cobranças de pênalti. Mas nós não podemos dar sopa pro azar na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogos como o de ontem, jogos em que a gente
vai ter chances perdidas, porque nós temos o Viseu no ataque, né? Então isso é algo que chama muita atenção, a gente vai ter problema. E ontem, né, alguns dos meus colegas falaram que o Remo é fraco, né? Que o Remo é nível do Parazão. Pô, fala merda não, cara. Fala merda não. Peraí, cara. Peraí. Se mataram, saíram comemorando uma vitória que não valeu de bosta nenhuma. Logo vocês, que comemoram títulos, comemorando vitória em clássico, comemorando quebra de tabu, é a cara de vocês isso, né? Comemorar quebra de tabu, comemorar vitória em clássico, é a cara de vocês isso. Vocês comemoram empate, que dirá vitória, né? Mas não valeu nada, né? A gente foi campeão e o que vale é a taça, o que vale é o título, tá? Então, a gente precisa entender que agora a chave, ela vai virar. Fechou a chave do Parazão só ano que vem agora, e a chave do campeonato brasileiro da Série B vai ser ativada novamente. Já temos jogo no meio de semana. Inclusive, quero falar aqui sobre a declaração do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. Ele ontem, comemorando, né, o título, inclusive falou sobre o preço dos ingressos para esse jogo contra o Vila Nova, às 19 horas. O ingresso vai custar apenas R$ 35, é preço fixo. É uma promoção que ele colocou para que o torcedor vá nos jogos. E eu vou te dar um conselho, torcedor. Vá. Vá, porque depois o jogo do Remo é fora de casa, contra o Atlético Goianiense, um jogo muito complicado. Então, é importante que você vá e ajude o time nesse jogo contra o Vila. O horário para mim não é um horário ruim, 19 horas, dá benzinho o tempo de você sair do trabalho, tomar um banho e ir pro jogo, né? Então eu acredito que dá para você ir, R$ 35 é um preço justo, é uma promoção boa para você ter aí, porque o próximo jogo do Remo no final de semana, como eu disse para vocês, é fora de casa. Então vocês não vão ter essa preocupação de guardar o dinheiro pro próximo jogo, porque o próximo jogo é fora de casa. E aí o Tonhão falou sobre estrutura do campeonato do Clube do Remo, né? Caso suba para a Série A, e principalmente reforços. Primeiro vamos falar sobre a estrutura, né? O Tonhão disse que o Remo não tem estrutura para jogar a Série A, mas calma, que ele fala que mesmo assim vai brigar pela Série A do Campeonato Brasileiro, pela vaga, por que não pelo título também, né? Mas vai brigar principalmente pela vaga à Série A. E ele disse que seria importante subir para a Série A, porque na Série A o Remo teria mais possibilidades e mais facilidade de conseguir se estruturar, né? Conseguir ali colocar o plano do CT em prática, fazer uma reforma melhorada ali no Bainão, né? Então o Tonhão falou sobre isso, mas ele foi bem claro que ele disse que o Remo, falou aquilo que todo mundo sabe, né? Que o Remo não tem estrutura hoje para jogar uma Série A. Mas isso não quer dizer que o Remo não tem que jogar uma Série A, muito pelo contrário. Ele disse que a briga esse ano vai ser pelo acesso. Inclusive falou sobre reforços, né? Perguntado sobre reforços, ele disse que vai buscar reforços no mercado. O recado do Tonhão é esse. O Clube do Remo vai buscar reforços de qualidade no mercado para fortalecer ainda mais o elenco na briga por esse acesso. É importante a gente falar aqui para vocês que mesmo a janela estando fechada do jeito que está e só abre no dia 2 de junho, o Remo pode negociar com os jogadores, tá? O Remo pode sim abrir negociações, fechar ali com os jogadores. O que o Remo não pode fazer é a contratação em si, já fechar a contratação com o jogador e inscrever o jogador, porque a janela está fechada. Mas o Remo pode, o Papelinho pode sim negociar com os jogadores e deixar tudo pronto. Até porque, gente, hoje é dia 12. Nós estamos a 20 dias da abertura da janela de transferência da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma, né? Se não me engano, abrem só mais duas. Essa agora e uma em agosto, se eu não estou enganado também, que é a última. Então, para o Clube do Remo, é importante fazer as contratações, mas principalmente algumas dispensas também precisam acontecer. Eu tenho essa opinião. Se você não vai utilizar determinados jogadores, dispensa, porque você está gastando dinheiro, está tendo um custo para o clube. E isso aí o Remo tem que ficar muito atento a isso. Mas eu gostei da declaração do Tonhão, achei que ele foi muito sincero e não um fracasso, né? Como a gente ouvia antes. Não, temos que nos contentar com o 12º lugar, temos que nos contentar com a possibilidade da gente cair. Que loucura é essa, mano? Que loucura, que fracasso é esse, cara? Que fracasso é esse? Pelo menos o cara chegou e falou, ó, nós não temos estrutura.
Nós não temos estrutura, mas vamos brigar sim pelo acesso, por que não? Por que a gente não pode se estruturar na Série A? Foi isso que eu falei aqui no canal, há um tempo desse atrás. Quem acompanha os vídeos sabe do que eu estou falando. Então a gente espera que isso melhore. Outra coisa, último recado. Quando tiver as reuniões lá de discussão, né, das regras do campeonato, não encham linguiça só nessas reuniões. Levem a sério, discutam as regras do campeonato, para que não aconteça o que aconteceu esse ano e o que aconteceu em outro campeonato, em 2023, por exemplo, que o campeonato nem começou no momento ideal. Não façam isso. Levem o Campeonato Paraense a sério. E eu não falo só para a federação, não. Eu falo também para o Clube do Remo, que foi um dos envolvidos no problema. A regra tá ali, cumpre a bosta da regra, cara. Cumpre. Ah, mas o rival foi beneficiado. Irmão, o rival, vocês viram aí o que foi feito ontem, o que o juiz fez ontem em campo. Então, não discutam o óbvio. Eles vão sempre tentar beneficiar o rival. O que a gente tem que fazer é cumprir, cumpre a regra. Para depois ter razão para reclamar. Que razão eu tenho para reclamar aqui hoje da não organização do campeonato? Se o meu próprio clube foi um dos infratores. Eu não tenho moral nenhuma para falar alguma coisa aqui. Não tem moral nenhuma. Então, meu amigo, cumpram a regra. Cumpram a regra. A regra tá aí para ser cumprida. O jogador nem entrou em campo, cara. Nem era um dos jogadores que eram titulares. O Remo, de fato, cometeu um dos maiores amadorismos nos últimos anos. Essa que é a verdade. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.